sobre a terapia do Konindu. A história. Segundo a lenda, durante cerimônias e sacrifícios nas aldeias indígenas primitivas da América do Norte, os indígenas queimavam as palhas de arroz e as colocavam nos ouvidos. Terminado esse processo de limpeza, sentiam-se um bem-estar no corpo todo e ficavam mais lúcidos. Achavam que podiam curar as doenças e os demônios não os atingiriam. Segundo também relatos do uso do Konindu, ele faz parte de uma rica tradição. Faz parte dos sistemas de limpeza e purificação dos orifícios corporais. Daí o nome Koni Hindu. Antigamente, somente era aplicado pelos mestres e ensinado seu uso e aplicações por iniciação a um discípulo. E esse discípulo continuava o trabalho até que passasse essa técnica novamente a um outro discípulo. Hoje em dia, esse segredo do Koni foi passando de geração em geração. Os índios antigos a usavam para a cura de doenças dos ouvidos e para a limpeza dos espíritos. Ele mantém o equilíbrio da energia do cérebro, alcançando assim o equilíbrio da vida. Ele é uma forma tradicional de tratamento para as doenças e hoje em dia é conhecido em todas as culturas do mundo. É uma das disciplinas oficiais nas faculdades de medicina da Alemanha, que é um país com tecnologia avançada na medicina. Os tipos de purificação utilizados na cultura hindu, também conhecida como medicina ayurvédica, existem vários. Para os olhos, o nome é Trataka. Para o nariz, Netkriya, onde se usa um fio ou uma jarra de cerâmica contendo água morna salgada. E essa água ela é passada de um orifício nasal para o outro, promovendo assim uma limpeza e higienização das narinas, trazendo bem-estar e conforto. Boca e sistema estomacal, chamado Bastikriya, que é um sistema também que pode ser usado através de água salgada ou através de faixas, que são engolidas lentamente e depois disso se faz uma massagem estomacal e essas gases são tiradas pela boca, Tá promovendo assim toda uma limpeza do trato estomacal. Dos intestinos, chamado Naulicria, que é a higienização intestinal, muito usada e disseminada hoje. Nos tempos modernos se usa o sistema de hidroterapia ou de coloterapia, mas os hindus já usavam essa técnica já há centenas de anos de forma tradicional. Os ouvidos, chamado Karna Kriya Purana, ou a terapia do Koni Hindu. Vale ressaltar que esse é o nome correto, Koni Hindu. Não existe Koni chinês. Koni chinês, talvez porque seja feito na China, mas a técnica ela é hindu. Os chineses não criaram essa técnica, pelo contrário, copiaram. Princípios de funcionamento do Koni Hindu. O princípio de funcionamento do Koni Hindu para os ouvidos é a utilização da baixa pressão produzido pela queima, e o movimento do fogo. Assim é produzido o movimento do ar, alcançando um efeito de massagem nos ouvidos, ao mesmo tempo em que se produz uma sensação de bem-estar nos ouvidos. O calor produzido pela queima, unido ao processo de eliminação, deixa todos os óleos vegetais naturais que existem no Koni Hindu entrar lentamente nos ouvidos, massageando todo o ouvido, e trazendo também uma sensação muito grande de bem-estar e de higienização do ouvido. Além do processo físico que ocorre com o uso do Koni Hindu,
Ocorrem ainda processos energéticos que harmonizam o elemento do ar e da água do sistema auditivo, tranquiliza o Shen e ativa os meridianos e outros órgãos do sentido. Aqui uma prancha de anatomia para se lembrar, né, para a gente recordar como é complexo o sistema auditivo e suas interrelações com o sistema neurosensorial, né? Por isso, o uso do Konidu traz não só uma higienização do ouvido, uma sensação de bem-estar, como também ativa outras áreas corporais. Aqui outra prancha da orelha e os órgãos dos sentidos, né? Ligados à audição e responsáveis pelo sistema de equilíbrio nosso. Então o Konidu também pode ajudar aquelas pessoas que querem melhorar a sua sensação de equilíbrio e de bem-estar, trazendo novamente uma sensação e um equilíbrio no sistema auditivo. Aqui também uma prancha falando sobre o sistema sensorial e seus componentes, né? Ligando a visão, o tato, a temperatura, a audição, o equilíbrio, o olfato e o paladar, que todos estão interligados. Então, com o uso do Konidu, você também consegue respostas positivas em todos esses órgãos sensoriais. Aqui uma prancha mostrando os receptores sensoriais e suas classificações, né? Essa é a importância do Konidu, né? Hoje existe aí uma divulgação do Konidu sendo usado para outros tipos de aplicação que não são da sua tradicionalidade e, portanto, podem ser questionados, né, quanto ao resultado ou efeito que promovem. Então vamos ensinar aqui hoje passo a passo de como aplicar o Konidu da Brasil Oriente. Primeiro você deve regular a claridade da sala até que o ambiente fique aconchegante. Mantenha a sala silenciosa e evite as correntes de ar, combinando com uma música suave se possível. E aí então você está pronto para iniciar o tratamento. Aqui uma relação para a coisa se tornar mais produtiva, de produtos que você tem de ter separados para a aplicação do Konidu. Primeiro você separe um par, uma caixa, né, de Konidu Brasil Oriente aromatizados para os ouvidos. Um isqueiro, um copo de água, cotonetes, óleo de rícino ou gergelim. E também um óleo de massagem. A escolha do óleo de massagem varia de acordo com a necessidade de cada cliente. Um dos óleos mais usados é o óleo de lavândula, né? Ou de alfazema, tá? Para que você possa massagear a região da nuca e do ombro do paciente para que ele se sinta mais relaxado, né, na hora da aplicação. Então, aqui faça uma massagem no pescoço, ombro e nas têmporas do cliente, para que esse fique bem relaxado. Utilize o óleo de massagem para massagear durante de 10 a 15 minutos, deixando assim o cliente descansando por alguns instantes, de preferência deitado. Coloque a ponta menor do Konidu no centro do disco de operação, que serve como proteção e manual também de orientação, até quase a metade do cone, um pouco antes da metade. Acenda o Konidu Brasil Oriente para os ouvidos com um isqueiro, do lado da corneta. Espere até sair fumaça da base do bastão do lado mais fino. Necessariamente não há necessidade de se esperar que se saia essa fumaça, né? Mas se você já acender em poucos segundos começar a sair, não estranhe, porque isso é normal. Introduza lentamente o cone no ouvido do cliente, de forma que fique bem ajustado ao orifício auditivo. A cabeça do cliente deve estar levemente inclinada horizontalmente. O aplicador precisa trabalhar com as duas mãos. Uma mão fixa o cone no ouvido e a outra massageia o pescoço e o ombro do cliente, ou simplesmente toca o cliente,
para que ele tenha uma sensação de bem-estar, de amparo e de conforto. Onde o cone Undu Brasil oriente para os ouvidos queimar até o local indicado, ela pode ser retirada e o fogo apagado naquele copo de água que você já tinha deixado separado. Depois você vai limpar a borda do orifício auditivo com um cotonete, de modo a retirar qualquer resíduo de cera que tenha ficado. Continue o mesmo processo com o outro ouvido. Após a limpeza com cotonete, coloque um pequeno chumaço de algodão limpo em cada orifício auditivo e mantenha por alguns minutos ou até algumas horas. Isso serve para proteger o ouvido, porque ele acabou de ser limpo e tal, e está muito sensível, né? Então isso serve para proteger, para que quando o paciente ou cliente saia do consultório, tá, não se exponha a vento ou friagem. Você também pode oferecer uma xícara morna de chá para equilibrar o sistema de líquido e a temperatura do corpo do paciente. O tempo da queima de cada cone dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. E você utiliza um par de cone para cada tratamento. Aqui mostrando a figura, a caixa do cone Undu, que ele vem com um par de cone, né? E o disco de proteção. Tá? Esse disco contém informações de como você pode estar fazendo e aplicando o cone, né? Logicamente ele está ali de forma resumida, com figuras, só para mostrar, né? Aqui a introdução do cone de proteção, tá? Do cone Undu, até um pouco, geralmente em torno aí de uns 3, 4 centímetros da ponta do cone, né? Deixando um pouco mais do espaço superior para que ele possa funcionar durante um tempo maior. Aqui você acende sempre pela corneta, pela parte maior, de preferência com isqueiro ou mesmo com algum outro tipo de acendedor que você possa ter para promover a queima da ponta maior do cone. Assim que toda a borda estiver pegando fogo uniformemente, você pode fazer a introdução no ouvido do paciente. Aqui eu mostro a fumaça que normalmente pode começar a sair assim que toda a borda superior estiver acesa. Pode ocorrer esse escape, né, de vapores naturais da queima da cera e dos óleos aromáticos que contém na fórmula. Você não precisa, como eu falei, esperar que saia essa fumaça, tá? Você pode introduzir já no orifício assim que você acender toda a parte superior da corneta. Efeitos que o cone Undu pode promover, né? Clareza mental, pode ainda promover a desobstrução do ouvido, nariz e garganta, melhora da audição, redução de zumbidos, melhora a circulação linfática, resolve problemas nasofaríngeos, diminui a irritação dos ouvidos e dos sinos, melhora a sensação de náusea, melhora otalgias, as dores de ouvido, né? E melhora também otites. No caso das otites, você não usar o óleo após a aplicação do cone Undu. Ele também pode ainda reduzir a tensão nervosa, levando a um relaxamento a nível cerebral. Melhora as vertigens, zona auricular, melhora a sinusite crônica, né? Também melhora o bloqueio do nervo auditivo. Ajuda na centralização energética, emocional e espiritual. Reduz o acúmulo de água no ouvido. Os pacientes que relatam que parece ter a sensação que existe água no ouvido, né? Quando na verdade realmente tem excesso de umidade, né, no ouvido. Então o cone Undu vai trazer um benefício muito grande para esses pacientes. Melhora a zona viral, né? Então o uso do cone Undu, ele é muito amplo, né, muito extenso, tá? Aqui o resumo da técnica
né? Como falei, prepare o ambiente, prepare o paciente com aplicação de óleos, música, massagem, coloque o paciente deitado de lado bem confortavelmente, explique também o processo para o paciente, né? Porque como você vai estar acendendo um cone, o paciente que não conhece o processo pode ficar receoso, tenso e com medo que você venha queimá-lo, que possa queimar inclusive o cabelo dele. Mas usando o cone Brasil Oriente, com certeza isso nunca vai acontecer, nunca tivemos um caso desse. Mas é interessante que o paciente saiba todo o processo, né? Coloque o protetor, acenda o cone em sua área maior. Comece a aplicação no homem pelo ouvido direito e na mulher pelo ouvido esquerdo. Mas hoje em dia, realmente não se dá muita importância a essa início da técnica, né, no ouvido direito ou esquerdo, não importa, tá? À medida que o cone queima, observe se há fuga de fumaça pela parte mais fina, tá? Se você coloca o cone no ouvido e observa que está havendo fuga no ouvido dessa fumaça, é porque o ajuste do cone não está muito bom. Então você tem de reajustar o cone no ouvido do paciente. Coloque a parte menor bem ajustada no canal auditivo, sem forçar, apenas encaixe. Caso a parte mais fina não se ajuste perfeitamente no ouvido, a ponta ela pode ser cortada para o ajuste, né? Tomando cuidado para na hora de cortar a ponta, né, se tiver necessidade, porque tem pessoas que têm um orifício auricular muito grande, né? Então, caso você tenha de cortar um pedacinho da ponta, faça com cuidado para que não feche o orifício, né? Para que o cone não fique obstruído. Se houver fuga de fumaça, ajuste com movimentos suaves e rotatórios até que cesse a fuga de fumaça do cone. Uma das mãos apoie o paciente. Espere o cone queimar até quase a metade ou um pouco menos da metade. Tire-o e apague. Limpe o canal com cotonete. Geralmente você vai perceber que ao redor do canal auricular pode ficar um pouco de cera ali, né? Então você limpa levemente com cotonete e volta ali. Você pode ainda aplicar uma gota de óleo de rícino, né? E tampar com um algodão, tá? Para esperar alguns minutos ou 1 hora, 2 horas, tá? Para dar uma certa proteção nesse ouvido que acabou de receber a aplicação. Repita a operação no outro ouvido e remova o algodão após 2 horas, né, para evitar o vento e o frio que são prejudiciais após a aplicação do cone hindu, tá? Muitos me perguntam se há necessidade de se aplicar nos dois ouvidos. Eu recomendo sim, né, que se aplique nos dois ouvidos, porque nós sabemos que isso acaba repercutindo também sobre o ouvido afetado e ajudando no processo de melhora de forma global, tá? Então sempre, mesmo que a reclamação seja somente de um ouvido direito ou do ouvido esquerdo, você faz a aplicação nos dois ouvidos, ok? Aqui uma foto de uma voluntária, né? Deitada confortavelmente, horizontalmente, né? Cabeça levemente inclinada. Aqui também é um tipo de campo que pode ser criado, pode ser feito com papel toalha, tá? Para aquelas pessoas que têm mais receio ou medo, né? do fogo. Então esse é um campo de proteção um pouco maior, artesanal, né? Crianças também pode ser feito, tá? Crianças, lógico, a gente vai usar isso de forma lúdica, né? E até contando uma história para a criança e colocando ela nessa mesma posição, dizendo que vamos cantar parabéns para ela, ou como se fosse uma vela de aniversário, né? Crianças costumam colaborar muito com a aplicação de cone hindu, mas elas ficam também curiosas com o fogo, né? Então a proteção de um campo maior ajuda elas a ficarem mais tranquilas. Aqui uma outra figura, numa outra postura, tá? Um outro tipo de campo, onde você também promove ali
uma cobertura na região dos olhos do paciente para que ele fique mais relaxado, mais confortável. Aqui é logo após a aplicação, né, apagando a queima num copo de água, né? Esse é o método melhor e mais seguro. Explicações. À medida que o cone queima, cria uma pressão negativa em seu interior. Inicia-se aí um processo de aspiração, né, leve, porém existe essa aspiração, que mobiliza todo o muco acumulado nas passagens internas do ouvido, nariz e garganta. Autorregula o organismo e equilibra também os corpos sutis, né? Equilibra o sistema da água, o ar e o vento no canal auditivo. Muitas pessoas, inclusive, ficam com problemas auditivos depois que tomam muito vento, ou tomam friagem, vento frio, né? Acabam ficando com problemas de zumbido, de dor de ouvido, por causa da penetração justamente dessas energias. Contraindicações: cirurgias recentes no ouvido, cistos no ouvido, osteoclerose, tumor no ouvido e mastoidite na fase aguda também são contraindicações para a aplicação do cone Indu. Onde você pode adquirir? O cone Indu, ele é feito há mais de 20 anos no sistema tradicional. Só utiliza produtos orgânicos, produtos realmente de qualidade, né? Cera de abelha, algodão, óleos essenciais e própolis, né? Caso você queira adquirir, aqui está os e-mails e os sites, né, que você pode manter contato, e telefone também, tá? O preço médio de aplicação, que já me perguntaram uma vez, é sempre acima de R$ 50 a aplicação dos dois do par de cone, né? O preço da tabela de caixa com 2 cones, isso preço consumidor, é de R$ 20. Mas existe também desconto para profissionais e para revenda, né? Esse é o legítimo cone Indu, né? E você pode estar mantendo um contato aí, está o e-mail, né? vendasSP@brasiloriente.com.br, e o nosso telefone também para manter contato. Esse, como eu falei, é o legítimo cone Indu, né? Existe hoje no mercado pessoas ensinando a fazer o cone Indu das maneiras mais variadas, erradas, até com papel eu já vi, tá? E usando inclusive parafina, o que é realmente muito perigoso, porque a parafina ela tem enxofre e ela libera esses gases dentro do duto auditivo e pode trazer consequências de piora do tratamento, né? E problemas futuros, tá? Então o nosso cone não, ele é feito em algodão, cera de abelha, óleos essenciais, né? E própolis. Esse realmente é o procedimento correto do verdadeiro cone Indu, tá? Como eu falei, o uso da parafina é tóxica, pode trazer consequências graves. Eu espero que essa pequena introdução no uso do cone Indu possa ajudar a tirar as suas dúvidas, né? E eu estou à disposição no e-mail, tá, para resolver e tirar qualquer outra dúvida que você possa ter. Até mais e obrigado.